Números capítulo 21. O rei Arade, o cananeu, que habitava o Neguebe, região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então, com seu exército, atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Versículo 2. Foi quando a congregação de Israel apresentou este voto ao Senhor. Se entregares este povo em nossas mãos, consagraremos suas cidades a ti como anátema. Todos os despojos conquistados serão dedicados ao Eterno. Versículo 3. E Yahvé o Eterno deu atenção às súplicas de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades, e por esse motivo esse lugar passou a ser chamado de Ormá, consagração. A serpente de bronze. Versículo 4. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais. Versículo 5. E passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão nem água, estamos enfastiados desse alimento miserável. Salmos 78, vamos abrir, verso 19. Exclamaram contra o Senhor, questionando, Será Deus capaz de servir-nos à mesa no deserto? É verdade, ele bateu na rocha e eis que brotou água e jorraram torrentes. Mas poderá também fornecer pão e prover de carne seu povo? Portanto, ao ouvir tais queixas do povo, enfureceu-se e com fogo atacou a Jacó, e sua ira se levantou contra Israel, pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador. Deu ordem às nuvens do alto e abriu as comportas do céu. Fez chover maná sobre o povo para que se alimentassem, deu-lhes trigo do céu. Veja só no comentário dessa Bíblia de estudo, King James atualizado, vou ler aqui no rodapé. O ser humano incrédulo e pecaminoso chega a aceitar os milagres de Deus, mas não com a gratidão e a reverência devidas, e sim como apenas um ponto de partida para novas exigências e questionamentos. Aqui o salmista faz uma junção de dois episódios conhecidos, Êxodo 16, 2 e 3 e Números 11, versículo 4. Veja só, e em Números 11, 1, vemos como a ira divina literalmente se acendeu. Várias metáforas permeiam este salmo, como recurso didático para transmitir a história do amor de Deus para com seu povo ao longo dos séculos. Toda a obra de Deus, desde a queda, Gênesis 3, tem como objetivo resgatar um povo formado por filhos amados que no Senhor e Salvador depositassem toda a sua fé, gratidão e reverência. João 6, 29. Aqui leremos. Jesus lhes asseverou, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. No versículo 35, continuando, diante disso Jesus ministrou-lhes: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Versículo 37 de João 6, continuando, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Versículo 38, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do meu Pai,
E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Voltando em Números 21, continuando, onde nós lemos o versículo 5, e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão, nem água, estamos enfastiados deste alimento miserável. Versículo 6, então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 10, onde fala ali dos exemplos do Antigo Testamento, e vamos ler o versículo 9. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. Você veja aqui que o povo reclamou, toda reclamação ela é frontalmente contra o Senhor, e não foi o diabo que matou, foi Deus que mandou as serpentes para que matassem aquele povo. Veja só, não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. Versículo 10, e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Você veja aqui nessa Bíblia, insensata e tola, presta atenção, está chamando insensata e tola é a pessoa que tenta desafiar os princípios estabelecidos por Deus. É inútil lutar contra o Senhor, entre parênteses, Cristo, denominado Javé, Jeová no Antigo Testamento. Uma das principais expressões de falta de fé e incredulidade é a reclamação sistemática, queixas contínuas, entende? Paulo faz uma associação entre o anjo que trouxe a peste registrada em Números 16, 46 ao 50, por causa da murmuração contra os servos do Senhor, Moisés e Arão, Números 16, 41, e o anjo exterminador, Êxodo 12, 23, 2 Samuel 24, 16. Está numa situação difícil? Usemos a nossa boca para exaltar. Mas está isso, está aquilo. Vamos glorificar o Senhor, vamos sair da nossa boca agradecimento ao Senhor, não reclamação. Vamos agradecer ao Senhor, que no momento certo, no momento oportuno, Deus nos socorrerá. Voltando em Números 21, versículo 7. O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: peçamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que Ele afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou intercedendo pelo povo. Salmos 78, 34. Sempre que Deus os castigava com morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para Ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, onde Pedro repreende o falso crente. Veja só. Versículo 22 em diante. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração.
Versículo 23: Pois vejo que está cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Entretanto Simão lhes respondeu: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Veja aqui o estado de amargura apontado por Pedro em relação a Simão. É uma expressão que tem origem no Antigo Testamento, Deuteronômio 29:18, e citado em Hebreus 12:15. Nesse contexto, refere-se a um tipo de má influência que uma pessoa envolvida em pecado passa a exercer sobre todo o povo. Pedro não está dizendo que Simão cometeu um pecado imperdoável, Mateus 12:32, mas sim que carecia de profundo quebrantamento na presença do Senhor para apropriar-se do perdão divino. Infelizmente, a falta de humildade de Simão, o mago, era nítida. Versículo 24. Entretanto Simão lhe respondeu: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Voltando em Números 21, dando continuidade, versículo 8. Então o Senhor ordenou a Moisés, faze uma serpente de bronze e coloca-a no altar de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. Versículo 9. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. João 3,14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Voltando em Números 21, continuando, a viagem até a terra dos Moabitas, versículo 10. Partiram os filhos de Israel e armaram acampamento em Obote. Depois deixaram Obote e acamparam em Ijé-Abarim, ruínas de Abarim, no deserto em frente ao território de Moabe, do lado do sol levante. Versículo 12. Saíram dali e acamparam no vale de Zerede, e partiram das torrentes de Zerede e armaram acampamento do outro lado do rio Arnon, que passa pelo deserto e se estende até o território amorreu. O próprio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Versículo 14. É por isso que se diz no livro das guerras do Eterno, o que realizei no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon. Veja só, o livro das guerras do Senhor é mencionado somente aqui no Antigo Testamento. Deste livro não restou nenhuma cópia hoje. Supõe-se que era uma antiga coletânea de cânticos de lutas e guerras, de autoria do próprio Moisés e seus amanuenses, entre parênteses, escrivão, em louvor a Yahvé, o Elohim, Deus dos exércitos de Israel. O cântico do versículo 17 é um fragmento desta obra. Há mais alguns livros citados nas Escrituras e que não foram considerados canônicos, mas suas pontuais citações foram usadas pelos autores inspirados, como o, entre aspas, livro de Lachar, Jassar dos Justos, Juízes 10:13, 2 Samuel 1:18. Continuando o versículo 15. E a corrente dos ribeiros que se estenderam até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. Versículo 16. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor falou a Moisés, Reúne o povo e eu lhe darei água.
Versículo 17. Foi quando todo o Israel entoou este cântico. Jorrai água, ó poço, cantai todos sobre a história das suas águas, a respeito do poço que os príncipes cavaram, que os nobres e líderes do povo abriram com bastões de comando e seus cajados. Então partiram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que se abre para os campos de Moabe, em direção às alturas do Pisga, que fica diante do deserto e o domina. Israel vence Seom e Og. Versículo 21. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, a fim de dizer-lhe, Versículo 22. Versículo 22. Desejo atravessar tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, não beberemos a água dos teus poços. Seguiremos a estrada do rei, a principal, até que tenhamos atravessado todo o teu território. Versículo 23. Seom, contudo, não permitiu a Israel atravessar suas terras. Reuniu todo o seu povo, marchou pelo deserto ao encontro de Israel e chegou a Jaza, onde combateu contra os israelitas. Versículo 24. Israel, porém, os venceu a espada e tomou-lhe as terras desde Arnon até a Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos amonitas. Versículo 25. Assim os israelitas conquistaram todas as cidades dos amorreus e ocuparam-nas, incluindo Esbom e todos os seus povoados. Versículo 26. Esbom era a cidade onde habitava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita que havia tomado todas as suas terras até o rio Arnon. Versículo 27. É por esse motivo que costumam dizer os poetas, vinde a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo jorrou de Esbom, labaredas fluíram da cidade do rei Seom e devoraram Ar, de Moabe, consumiram as alturas do Hernon. Ai de ti, ó Moabe, estás arrasado, ó povo de Camos, ó povo de Camos. Fez dos seus filhos fugitivos e das suas filhas cativas de Seom, rei dos amorreus. Sua posteridade foi destruída desde Esbom até Dibom. Nós os aniquilamos pelo fogo desde Nofá até Medeba. Versículo 31. Assim os israelitas habitaram na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou pessoas para espionar a cidade de Jazar. Em seguida conquistaram os povoados que ficaram ao redor de Jazar e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Versículo 33. Então o povo de Israel retornou e subiu pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Baçã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Versículo 34. E Yahvé encorajou Moisés, dizendo: não temas, eis que já o entreguei em tuas mãos, ele, o seu povo e toda a sua terra. Tratá-lo-ás da mesma maneira que trataste Seom. Tratá-lo-ás da mesma maneira que trataste Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Salmos 135, verso 10. Feriu numerosas nações e a reis poderosos tirou a vida. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Baçã, e todos os reinos de Canaã, e deu a terra deles como despojos em herança a Israel, seu povo. Agora no Salmos 136, 20.
onde fala as misericórdias do Senhor. Vamos ler aqui esse salmo. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porquanto seu amor leal dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, pois o seu amor dura eternamente. Ao único que realiza grandes maravilhas, e a sua misericórdia é perpétua. Verso 5. Fez os céus com sabedoria, porque seu amor é para sempre. Firmou a terra sobre as águas, porque seu amor é para sempre. Fez grandes luminares, porque seu amor é leal e para sempre. O sol para presidir o dia, porque seu amor é para sempre. A lua e as estrelas para comandarem a noite, porque o seu amor é para sempre. Verso 10. Feriu o Egito nos seus primogênitos, porque seu amor justo é para sempre. Libertou Israel do meio deles, porque seu amor é para sempre. Com mão forte e braço estendido, porque seu amor é para sempre. Dividiu ao meio o mar vermelho, porque seu amor é para sempre. Verso 14. Fez passar Israel no meio dele, porque seu amor é para sempre. Verso 15. Lançou Faraó e seu exército no mar vermelho, porque seu amor é para sempre. Verso 16. Conduziu seu povo pelo deserto, porque seu amor é para sempre. Verso 17. Feriu grandes reis, porque seu amor é para sempre. Verso 18. Tirou a vida de governantes poderosos, porque seu amor é para sempre. Agora, verso 19, veja só. Seom, rei dos amorreus, porque seu amor é para sempre. E a Og, rei de Bassã, porque seu amor é para sempre. Depois deu a terra deles como despojos, porque seu amor é para sempre. Vamos ler aqui o comentário. As terras aqui mencionadas ficaram de posse das tribos de Ruben, Gade e Manassés. Aí continuando, em herança a Israel, seu povo, porque seu amor é para sempre. Verso 23, em nossa humilhação lembrou-se de nós, porque seu amor é para sempre. Ele nos libertou dos nossos adversários, porque seu amor é para sempre. Dá alimento a toda criatura, porque seu amor é para sempre. Louvai o Deus dos céus, porquanto seu amor leal permanece pela eternidade. Observemos aqui o povo salvo, entre parênteses, resgatados. O povo salvo, resgatado pelo Senhor, pode confiar em seu amor e justiça. Deus suprirá todas as nossas necessidades, conforme suas promessas, das quais Jesus Cristo é o apogeu e absoluto cumprimento. Isaías 61, 1 ao 3, Lucas 4, 16 ao 21, Romanos 8, 32. Veja só, Deus suprirá todas as nossas necessidades conforme suas promessas, das quais Cristo Jesus é o apogeu e absoluto cumprimento. Lucas 4, versículo 16, onde fala: Jesus é rejeitado pelos seus. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, no dia de sábado entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes:
Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas questionavam entre si: não é este o filho de José? Versículo 23. No entanto, Jesus lhes replicou, com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui em sua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. E continua a falar Jesus, realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Veja aqui o comentário para concluirmos. Embora Jesus tenha nascido em Belém, foi criado e passou toda a adolescência em Nazaré, na Galileia. E voltando agora em Números, o último versículo do capítulo 21, versículo 35, foi assim, portanto, que os israelitas mataram Og, seus filhos e todo o seu povo. Não sobreviveu uma só pessoa, e tomaram posse da terra deles.